Oi, pessoal. Turminha aí do oitavo ano. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para a gente poder prosseguir com esse conteúdo que nós temos aí do ensino religioso. E eu preciso realmente passar esse conteúdo do capítulo 7 do nosso livro de ética comum, né? Então, eu resolvi gravar esse vídeo, nós vamos estudar dessa forma, provavelmente vou estar em sala para a gente poder ver esse vídeo, mas como nós estamos já perto da nossa prova, da nossa P2, eu achei por bem, então, gravar esse vídeo para a gente poder acelerar um pouquinho mais o processo aí, tá bom? E aí, depois que vocês assistirem essa aula, vendo todo esse conteúdo do capítulo 7, aí em sala a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Bom, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês, de ética comum. O livro de vocês, eu acho que nessa altura do campeonato você já precisa saber que o Ética Comum é aquele livro um pouco mais grosso que vocês têm, né? Que é este daqui. Então, vocês podem abrir esse livro na página 38, capítulo 7, e nós vamos falar um pouquinho sobre descompromisso, né? Descompromisso. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para ficar um pouquinho mais fácil, né? Da gente poder ter esse momento, então, agora, da nossa aula. Então, ética comum, das páginas 38 até a página 41, o capítulo 7, que nós vamos falar sobre descompromisso. Então, já estão aí com o livro de vocês aberto. E aí, a primeira pergunta que eu começo fazendo para você é: você tem compromisso com alguém ou não? Ou você é uma pessoa descompromissada, né? Quando você ouve a palavra assim, o fulano não tem compromisso, ele é descompromissado, né? O que você entende disso? O descompromisso é quando alguém realmente não quer saber de se comprometer com nada, né? E quando a gente pensa na questão da pontualidade, o descompromisso é uma talvez, das características que mais se sobressai quando a gente pensa na pontualidade. Por quê? Você marcou para, sei lá, jogar futebol com seus amigos às 3 horas da tarde e um amigo X ou Y chegou, sei lá, né, quase 1 hora depois do horário, né, do horário marcado. E aí você provavelmente vai dizer assim, não, esse cara não tem compromisso, a gente marcou, estava todo mundo aqui, só ele não estava, né? Então, a gente tem muito essa questão. Então, ali na página 38, nós temos ali o descompromisso e o autoconhecimento. Você conhece você mesmo, né? Você tem um conhecimento. Olhe para você e quantas vezes você foi descompromissado com um sonho. Agora nós estamos aqui falando não do descompromisso para com o outro. Nós estamos falando de um descompromisso com você mesmo, né? Às vezes você não tem um compromisso com você mesmo. É muito comum, ao se falar sobre pontualidade e compromissos, que logo pensemos na necessidade de se atender uma demanda que vem da escola, da família ou de um amigo. Mas o nosso compromisso com o próximo, evidentemente, precisa nos acompanhar nas decisões mais simples do dia a dia. Mas, quanto aos nossos próprios objetivos? Abrir mão daquilo que nos desperta interesse e brilho nos olhos, muitas vezes, pode nos afastar do processo de acolher e atender às demandas externas. Olhe para dentro. Quantas vezes você foi descompromissado com um sonho, né? Então, às vezes,
você tem um sonho, um objetivo, né, na sua vida, não sei qual que é o seu objetivo. Você aí no 8º ano, provavelmente, já está começando a querer pensar em o que que você vai ser, né, ainda mais porque você já começa a se às vezes, ter alguns questionamentos em relação aos seus pais, em relação às coisas que eles decidem para você, e parece que, de repente, dentro de você, você pensa assim: "Puxa, eu preciso começar a tomar um rumo na minha vida, porque eu não vou querer ficar, eh, debaixo dessa autoridade dos meus pais e coisas assim". E aí, de repente, por conta disso, você começa a pensar no seu futuro. "O que que eu vou fazer da vida?", né. Mas quando você começa a pensar nesse seu o que que você vai fazer na sua vida, você precisa ter um compromisso, né, você tem que ter esse compromisso de falar assim: "Bom, eu vou ser, sei lá, professora, né, eu vou ser professora e para isso eu preciso ir atrás dos meus sonhos, eu preciso estudar, eu preciso fazer o possível para que esse meu sonho seja realizado", né. E às vezes a gente não faz isso, a gente simplesmente começa: "Ah, eu quero ser um músico", e aí para você ser um músico você vai precisar treinar e treinar e treinar, e a gente já viu isso em algumas matérias, alguns capítulos para trás do nosso livro, sobre essa questão de ficar às vezes você vai ter que ficar fazendo, fazendo a mesma coisa, até que você consiga aquele seu objetivo. E muitas vezes, porque é difícil, a gente desiste, né. E o objetivo nosso é que você seja pontual com você mesmo, né, que você seja pontual, ou seja, eu vou eu vou ficar firme no meu objetivo, eu vou atrás daquilo que eu gostaria para a minha vida, né, então, marque um compromisso com você mesmo, né. E aí no livro, né, ainda nessa página 38, menciona 2 filmes, eu não sei se vocês já assistiram esses filmes, eu tive a oportunidade de assistir, e realmente é muito interessante. Esse primeiro que eles mencionam, que é a Miss Sunshine, ela é bem mais antigo, né, e é de uma garotinha que ela quer participar de uma, como que chama aquilo? De ser Miss, né, ela quer, fugiu o nome da palavra agora, mas que quer passar lá pela passarela e tudo mais. E, né, ela não é uma menina linda, maravilhosa, né, tem todas as suas debilidades, a família é extremamente disfuncional, uma família que tem, né, mas ela tinha esse sonho e a família dela foi junto com ela para esse sonho que ela tinha de ir nesse desfile, né, ela ia desfilar, tipo um desfile de moda. E eles têm que atravessar praticamente o país ou ir de um estado para o outro, eu não me lembro bem, faz bastante tempo que eu assisti, mas ela tem, assim, aquele sonho para isso. E essa viagem da família, então ela tem, parece que tem irmão, tem a mãe, tem o pai, tem várias pessoas da família e eles vão numa Kombi, né, vão fazer essa viagem. Então muita coisa acontece, parece que eles não vão conseguir chegar a tempo, a Kombi quebra, aí não sei quem, passa mal, enfim, todas as coisas acontecem, né. Mas, essa garotinha, ela ensina como precisamos ser fiéis aos nossos sonhos, mesmo que pareçam impossível alcançá-los. Porque realmente, olhando, assim, o filme, você parece que nossa, parece que você nunca vai conseguir eles nunca vão conseguir chegar a tempo, né. Mas ela não desiste, né, ela não desiste e ela leva a sua família a não desistir por ela, né, então eles vão todos juntos para esse realizar esse sonho, né. Eh, Descobrir quais são os seus planos, metas e expectativas fazem parte de uma jornada de autoconhecimento, que aos poucos podem nos encher de bons frutos. Então, quando você precisa primeiro conhecer quem você é, as coisas que você gosta, né, e baseado nisso, naquilo que você
gosta de fazer, naquilo que você anseia fazer, você tem um sonho, né? Aí você começa a traçar metas à medida que você vai traçando essas metas, você vai criando expectativas. Nossa, eu acho que vai dar certo, né? Eu acho muito estranho quando algumas pessoas elas têm o sonho de outra pessoa, né? Eh, Quando a gente começa a sonhar, a gente tem que sonhar com algo que tem a ver com a gente, né. Por exemplo, eu posso, por exemplo, achar muito legal um jogador de uma pessoa que joga, sei lá, vôlei, né, ou futebol que seja, ou qualquer esporte ou música, enfim. Mas a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: eu, né, me conhecendo, eu sou capaz de ser um jogador a ponto de chegar à Copa do Mundo, né? Se não, então você já tem que começar a pensar. E às vezes, muitos de vocês, principalmente na idade que vocês estão, vocês começam a traçar objetivos que não tem nada a ver com vocês, né? Às vezes você escolheu que você quer ser um jogador de futebol, talvez, porque o outro decidiu isso, né? E às vezes não é nem o que você quer, né? Então, comece a pensar naquilo que você gosta, naquilo que realmente faz parte de você, aquilo que você sabe fazer, né? E vai atrás dos seus sonhos. Um outro filme aqui que é mencionado aqui nesse capítulo ainda, nessa página 38, é de um filme chamado Lion, né? Ele foi feito em 2016, um pouquinho mais recente, né? Mas um filme muito interessante, né? Do menino indiano, né? Eu assisti esse filme e, e ele é uma criança adotiva, né? Tá no outro país, mas ele resolve retornar ao seu país de origem porque ele quer ir atrás de respostas, né? Então, de coisas que ele queria saber, ele precisa de respostas, né? E ele vai. E assim, ele tem muitas dificuldades para isso, né? Principalmente a parte emocional dele, porque ele tem algumas lembranças, né, daquilo que aconteceu com ele quando ele ainda estava na Índia, que ele era uma criança. E então ele vai atrás disso, né? E esse filme ele nos ensina isso, né? Ensina que esse rapaz ele vai atrás desse sonho mesmo com todas as dificuldades possíveis. Ele foi compromissado com os objetivos e durante o caminho contou com ajuda e ajudou diversas outras pessoas que estavam na mesma jornada. Então, ele estava procurando respostas e no meio desse caminho ele encontrou pessoas que também estavam procurando respostas, né? E ele pôde ajudar muita gente nesse processo. Então, é interessante você entender um pouco sobre esse filme, por quê? Porque é a questão do compromisso, né? Você tem um compromisso aí com você, com o seu sonho, né? E todos nós temos objetivos, pequenos ou gigantes, e precisamos cuidar deles como sementes. Eu achei interessante essa frase, né? Porque cuidar como sementes é quando você pensa numa semente, você fala assim, isso aqui, né? Você não pode imaginar que aquilo ali vai virar uma árvore um dia ou alguma coisa, né? Mas se você coloca na terra e você vai regando, você vai cuidando daquela planta, aquela planta vai crescendo, né, e tudo mais, é como se você tivesse a semente fosse o seu sonho, né? O seu sonho é ser uma árvore grande, mas tem que começar com uma semente. E aí você precisa trabalhar para isso, né? Mas é importante, muito importante, você ter o compromisso. E aí, então, na página 39, né, mudando aí aqui embaixo, na página 38 ainda, tem um exercíciozinho que eu gostaria que vocês fizessem, né? Agora, utilize o espaço abaixo para tomar nota de algum compromisso pessoal.
escreva e reflita sobre como você lida com a pontualidade ao seguir seus sonhos e como você pode trabalhar para que ele não fique distante de sua realidade. Todos nós temos objetivos pequenos ou gigantes e precisamos cuidar deles como sementes. Então, você vai pensar em como você pode trabalhar com os seus sonhos. Então, escreva aí um compromisso pessoal que você vai ter. O seu compromisso pessoal pode ser assim: olha, eu não vou desistir das aulas de violão, né, de guitarra, ou eu não vou desistir de continuar fazendo as aulas de, né, enfim. Você pode colocar algum compromisso que você pode fazer com você mesma. Então, vamos lá, para a página 39, nós vamos falar que você, uma pergunta, né, que eu tenho aqui para vocês. Você já sentiu que deixou de ajudar um colega de sala com a matéria por preguiça ou falta de atenção? Em um trabalho em grupo, já deixou de fazer a sua parte e deixou que muitas tarefas se acumulassem em um único colega? Em casa, você já deixou de arrumar o quarto e precisou que outra pessoa fizesse isso por você, mesmo que essa pessoa estivesse cansada e com outros compromissos? Às vezes, nos encontramos em situações como essas que a gente acabou de dizer, e não damos conta que estamos cultivando o descompromisso com o próximo. Então, toda vez que você deixa para o outro fazer aquilo que você deveria fazer, é falta de compromisso que você tem com aquele que está ao seu lado. E eu acredito que as pessoas que mais que são afetadas são os nossos familiares, né? Porque às vezes a gente faz isso com os nossos pais, né? A gente faz isso com os nossos irmãos, né? Às vezes a gente deixa a bagunça para o irmão cuidar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Ser pontual não é apenas chegar no horário de uma atividade marcada, mas, acima de tudo, é entender que o compromisso que firmamos com as pessoas é importante para elas. É importante estar disposto a cumprir com a palavra que entregamos a um amigo, um grupo de trabalho e à família, porque eles esperam que nós atentemos a isso. Eles esperam que sejamos responsáveis e presentes, assim como nós esperamos que o nosso próximo seja conosco. Então, às vezes, é aquele negócio, né? Você se colocar no lugar do outro. É muito fácil você cobrar do outro, mas quando você se coloca no lugar do outro, né? Que é uma definição muito boa de compaixão, né? Aí você vai entender essa questão do compromisso, né? Então, quando você deixa as suas coisas lá para outra pessoa cuidar, para outra pessoa arrumar e tudo mais, você pode ter problemas com isso, né? De descompromisso. Às vezes a pessoa está esperando tanto de você, a pessoa ela conta com você para alguma ajuda e você não está nem aí, você quer só saber da sua vida, né? O orgulho, pensando em si mesmo. Então, é muito importante você pensar nisso, né? Então, comece a observar, né? As relações que você estabelece ao longo do dia, com a família, com os amigos, com a escola, né? Então, isso é um exemplo de teia de compromissos múltiplos, o que significa que esses espaços só funcionam quando todas as partes se comprometem a manter a teia firme e unida. Ou seja, se todo mundo, né, cada um faz um pouco, por exemplo, a gente vai fazer ali, né, foi mencionado ali em cima, vamos fazer um trabalho de escola em grupo. Se cada um fizer bem feita a sua parte, todos ganham, né? Mas sempre tem, né? A gente sempre tem aquele aluno que é folgado, que é descompromissado, né? E não está nem aí, para ele tanto faz, tanto fez, né? A gente fica até, aquela pessoa que tem um pouco mais de compromisso fica até com raiva, porque o outro não colabora, né? Então, você precisa pensar nisso, né? Se você tem esse problema com descompromisso. E aí, nós temos esse quadro amarelo aí, dizendo assim, ó, desafie-se
a desvendar os compromissos que, sem perceber, estabelecemos diariamente com os próximos, prestar atenção, prestar atenção ao... Eu acho que está escrito meio errado aqui. Desafie-se a desvendar os compromissos que, sem perceber, estabelecemos diariamente com os próximos. Prestar atenção na aula, né? Ouvir um colega que precisa, conversar ou ajudar nas tarefas de casa, o seu papel no relacionamento. Começa a pensar e a refletir sobre a importância de manter os laços de compromisso, né? Então, às vezes você já tem um certo compromisso, né? Porque você realmente presta atenção, você realmente ajuda um colega, você ouve um colega, você ajuda nas tarefas de casa. Às vezes você faz isso assim, no automático, né? Mas isso mostra se você realmente é uma pessoa compromissada ou não com aqueles que estão ao seu redor. Então, é muito importante isso, né? Não deixar as coisas, né, de qualquer jeito. Agora, a pontualidade, ela tem... Eu gosto muito desse gráfico aí, que vocês vão ver aí no final da página 39, que fala sobre a pontualidade. E a pontualidade, gente, ela tem que ser na medida certa. Tem gente que acha que tem que ser muito pontual. E eu gosto muito da palavra equilíbrio. A Bíblia usa muito a palavra equilíbrio, né? Que é moderação. Que é você saber ponderar. Tem hora, não é toda hora que você tem que pensar que a pontualidade é o que manda, né? E por quê? O exagero, tanto para mais quanto para menos, é perigoso, né? E nós vamos ver aqui nesse gráfico por quê. Então, assim, nós temos aqui no meio, aqui, né, a pontualidade na medida certa, né? Que é uma boa medida, é a boa medida de se observar os prazos, as providências, zelando os seus compromissos, se relaciona com bom planejamento, não se distrai com coisas, né? Fica distraído, até que conclua tudo que terminou, tudo que começou. Então, aqui nós vemos, a gente já estudamos aqui, né? Nós estudamos já 6 capítulos, estamos no capítulo 7, sobre a pontualidade, então a gente já sabe tudo isso aí. O que tem a ver isso aí? Agora, quando a gente tem pontualidade de menos, né? Pessoa que não é nada pontual, nada de nada, aí nós acabamos tendo esses problemas que vocês podem ver aqui no nosso lado esquerdo, né? Atraso, descompromisso, né? Então, isso tudo é pontualidade de menos. Você não observa os horários, nem demonstra compromisso com suas tarefas ou com as pessoas, sugerem irresponsabilidade. Esse é o problema de pontualidade de menos, né? Falta, ou seja, pontualidade em falta. E agora, a pontualidade em excesso também tem problemas. Por exemplo, você vai ver aí no lado direito que a pessoa que é pontual demais, ela é inflexível, ela tem problemas de inflexibilidade e de incompreensão. Eu não sei se vocês lembram, mas algumas lições atrás, nós vimos a história de um homem que ele era seu Joaquim, né? Isso lá no capítulo 3, ele ele morria por causa de horas, né? Ele tinha um monte de relógio, a casa dele tinha um monte de relógios e tudo mais. Isso aí é pontualidade em excesso. E quando você tem pontualidade demais, você é inflexível. Então, se a pessoa chegou 1 minuto atrasada, você já quer voar no pescoço da pessoa, né? Então, essa pontualidade em excesso, ela traz algumas características, né? O obcecado pela pontualidade pode alcançar um extremo perigoso ao ser inflexível com as pessoas, incompreensível às situações adversas que podem ser obstáculos às metas programadas, né? Então, às vezes a pessoa fica tão nervosa que alguém atrasou alguma coisa, que ela não consegue nem usufruir, né, daquilo que ela está fazendo, porque ela está pensando que a pessoa chegou atrasada, né?
Então, o que eu quero que vocês entendam, e isso aqui é muito importante, a pontualidade ela tem que ser na medida certa. Existem momentos que você vai precisar ser flexível, né? Que você vai precisar, de repente, vai ter que começar 5 minutos atrasado. Não vai ter solução, é isso, né? Agora, também, você precisa cuidar também da falta de pontualidade. Tem gente que não é pontual para nada e faz sempre tudo, né, de qualquer jeito. Então, isso é ruim também. Então, qual é o ideal? É exatamente o equilíbrio, né? Nem de mais e nem de menos. Nem em falta, nem em excesso, né? E aí, então, vamos lá na página 40, que fala sobre o compromisso com o desconhecido, né? Compromisso com o desconhecido. Vocês já viram aqueles negócios de você colocar o dominó, né? As pessoas fazem um circuito bem grande de dominó, e aí você derruba o primeiro, e aí ele vai caindo, vai fazendo o que eles chamam de efeito dominó, né? O efeito dominó é uma metáfora interessante para pensarmos nos efeitos colaterais da falta de compromisso, né? Geralmente, quando uma pessoa chega atrasado, aí aquele grupo, vamos dizer, uma viagem, né? A gente vai viajar e de repente uma pessoa chegou atrasada, aí porque chegou atrasado, o ônibus saiu atrasado, e aí depois porque saiu atrasado, a gente chega atrasado no compromisso. Então, assim, é uma decadência, né? Vai caindo tudo, vai desmoronando tudo, né? Então, quando você... E você nem sabe o que vai acontecer lá na frente, mas, de repente, você entende que, às vezes, uma falta de compromisso de uma pessoa, um grupo de pessoas, leva a uma catástrofe enorme, né? Então, esse é o que a gente chama de efeito dominó, né? Agora, tem um termo muito interessante aqui que eu achei, que é a modernidade líquida. A modernidade líquida foi esse Zygmunt Bauman, né? Ele escreveu sobre isso e ele disse assim, né? Que era para caracterizar, dentre diversos elementos, a maneira com que nos relacionamos com a modernidade como sociedade. Esse termo traz a ideia de que os nossos laços de cuidados um com o outro, valorização do próximo e das relações sociais estão cada vez mais frágeis, né? Então, é aquele negócio que os relacionamentos hoje estão tudo assim, a flor da pele, né? É tudo frágil, você não pode falar nada para ninguém, que você falar um pouquinho assim, porque você é racista, porque você é homofóbico, porque... Então, hoje nós estamos vivendo um momento que as pessoas não conseguem nem ouvir, né, a verdade. Por quê? Porque ela tem o relacionamento está frágil, né, está muito fragilizado. E é como você tentar juntar um monte de água com as mãos e a coisa vai escorregando. Às vezes você mesmo não consegue ter controle de tudo isso, né? Então, essa modernidade líquida, né? Igual a gente vê aí nesse parágrafo de baixo aí, né? Dentro desse quadro roxo que você tem aí no seu livro, no segundo parágrafo, ser pontual é arcar com a vida em sociedade. Lembrando que você, gente, não está vivendo só você no mundo, não, né? Eu sempre falo pro meu filho, né? Eu falo assim, olha, não existe só você no mundo, existem outras pessoas e tem que aprender a conviver, né? Tem que aprender a conviver com os outros e saber que você precisa respeitar o outro, né? Então, você ser pontual é arcar com a vida em sociedade. Líquido aqui pode se relacionar com os acordos descompromissados, né? Então, quando você tem acordos com gente que não está nem aí com nada, quando você tem
essa modernidade líquida, né, esse líquido, sem se preocupar com seus resultados, né. Então, você pode perceber que nós vivemos hoje num mundo assim, mas nós os cristãos, aqueles que creem em Jesus, a gente tem que entender que a nossa vida pode ser e deve ser diferente disso aqui, né. A gente tem que sim ter compromisso com o próximo, né. E aí então, ainda aí na página 40, né, fala um pouco sobre como a gente afeta, né, como esse efeito dominó no mundo que a gente está vivendo, e essa modernidade líquida, né? Então, o efeito dominó é uma consequência, é uma coisa que vai. Aquilo que você faz afeta o outro. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma pandemia. Quando uma pessoa não respeita o distanciamento, ou não usa máscaras, ou coisas assim, a gente afeta outras pessoas, né? Tudo que a gente faz hoje, a gente vive em comunidade, tudo que a gente faz hoje afeta o outro. Então, a gente afeta uns aos outros tanto positivamente como negativamente, né? Às vezes a gente pode ter esse efeito negativo ou positivo, né? Contribuímos para o equilíbrio do todo, mas também podemos derrubar uns aos outros sem perceber. Isso porque, em uma perspectiva global, vivemos sempre o embate com a realidade da insegurança e da desconfiança com as decisões do outro. Então, a coisa vai virando uma bola de neve, que também é uma outra expressão que a gente usa muito, né? Porque a gente vai afetando os outros e a gente não está nem aí. Tem gente que vai andando e vai fazendo as coisas e não está nem aí com o próximo, né? Então, isso é muito ruim. E nós temos aí na página 41 alguns exercícios aqui, um teste que vocês podem fazer. São 3 perguntas, né? E aí eu nem vou ler essas perguntas aqui, porque o nosso tempo já não permite, né? Mas são 3 perguntas que eu gostaria que vocês fizessem e a gente vai comentar um pouquinho na próxima aula sobre isso, né? E aí nós temos aqui, no final aqui da página 41, falando, né, sobre essas questões ali em cima, né? E precisamos pensar que estamos lidando com a responsabilidade que temos como indivíduo, né? Nossos sonhos, o cuidado com o outro e os efeitos sociais das nossas ações são elementos essenciais para discutirmos a pontualidade e o compromisso. Então, existem 3 coisas que a gente tem que pensar sempre. Os nossos sonhos, aquilo que a gente gostaria, e a gente vai ser pontual com isso. Cuidado com o outro, né? Então, às vezes, pensar no outro também. E terceiro, que são os efeitos sociais, ou seja, a minha ação, ela vai fazer algo com o outro. Tudo aquilo que eu tomo como decisão para mim, que eu acho que é só para mim, a gente tem que tomar cuidado que ela tem um efeito, pode ter um efeito devastador na vida do outro, né? Então, aqui pensando nessa questão do descompromisso ou compromisso, né? Quando a gente faz o certo, você ter esses compromissos. Então, em resumo, esse capítulo 7, ele está falando que o compromisso ou descompromisso, ele tem 2 lados. Você tem um compromisso com você, com os seus sonhos, com aquilo que você gostaria de fazer com a sua vida, e você tem um compromisso com o outro diretamente, às vezes as pessoas que você está mais perto, como a sua mãe, seu pai, seu primo, né? E um compromisso social, quando você pensa numa maneira global, né? De uma maneira geral. Eu tenho que pensar em todas as pessoas, né? Então, aquela decisão que eu tomo, ela tem um efeito grande na vida de muitas pessoas ao nosso redor. Então, a gente precisa pensar bastante nisso. Bom, então aqui a gente encerra o nosso capítulo 7. Lembrando que esse capítulo também vai cair na nossa prova, que está agendada para a próxima semana. Eu não sei se é para essa semana ainda ou se é para a próxima semana, mas vocês têm um calendário aí de vocês, né? Tomara que dê certo para vocês tirarem uma boa nota, logicamente. E vou estar também já gravando um vídeo de revisão para que vocês possam fazer uma revisãozinha aí
em casa, né? E tomara que tirem boas notas, tá bom? Que Deus abençoe.